Pessoal, nesse trecho, né, da nossa aula de hoje, nós vamos falar então um pouquinho sobre os display, né, sobre a propriedade display e sobre a propriedade position. São duas propriedades que são importantes no posicionamento dos elementos das nossas páginas HTML com CSS, né? Então, para isso, eu vou utilizar esse arquivo aqui. Vocês vão pegar ele, está logo debaixo dos vídeos aí, né, que vocês estão vendo agora, nesse momento. Vocês vão pegar esse texto, né, esse arquivo, e vão copiar, né, copiar o conteúdo dele, colar num novo documento, pode ser no Notepad++ ou outros editores de texto simples que vocês estiverem utilizando, ou até mesmo aplicativos, né, aplicativos web aí, né, aplicativos de celular também é possível, né, a gente fazer isso. Então, vamos pegar e vamos colar ele aí, ele vai ter essa estrutura, né, aqui. Eu vou salvar e vocês vão, né, colar e vão salvar como. E vamos criar um projeto. Tem aplicativo de celular que já tem já os projetos prontos. Se você está utilizando outro editor de texto, como até o próprio bloco de notas mesmo, né? Então você pode criar uma pasta e colocar os seus exemplos aí. Deixa eu dar uma olhadinha se eu estou na minha pasta certa. Tá, não, estou aqui. Outro exemplo do ano passado. Deixa eu. Isso aqui. Tá. Vou colocar na nossa pasta de exemplos aqui. Aula posicionamento CSS, eu já tenho um projetinho para a aula de hoje, então vou colocar aqui nessa daqui mesmo. Vou colocar exemplo 2. .html para a gente poder continuar aqui, ok? Depois nós vamos criar esse arquivo CSS aqui, layout1.css, para a gente poder criar as nossas formatações. Por enquanto, para a gente fazer um teste, falar um pouquinho sobre o display, nós vamos utilizar aqui mesmo, colocar uma folha de estilo aqui mesmo, né, para a gente poder ver como que isso funciona. Aqui, esse logo não vai aparecer. Depois eu vou ver se eu consigo pegar essas imagens e colocar ela aí também disponível para a gente poder trabalhar. Acho que eu vou até fazer isso. Ó, então eu vou ter uma pasta chamada imagens e dentro dela logo iframe. Então vamos no nosso projeto. Deixa eu achar aqui, né? Se eu estou no lugar certo. Deixa eu achar aqui. Deixa eu pegar aqui, eu estou com ele em uma outra. Vou copiar ele aqui, depois eu vou disponibilizar também esse arquivo para vocês utilizarem o mesmo, né? Para a gente poder trabalhar com o mesmo conteúdo aí, para não haver problema. Deixa eu copiar esse pouquinho. Tá. Agora, vocês não estão vendo aí, estou fazendo aqui na minha tela. Arrastar para vocês verem aí, né? Então aqui tá no nosso exemplo, aula posicionamento CSS, eu vou criar aqui uma pasta, né? Chamada imagens, que é o nome da pasta, aqui, né? Esse nome de pasta que eu coloquei aqui. Então, dentro da pasta imagens, eu vou colar agora o meu arquivo, logo iframe, só para aparecer ali, né? Então, agora já estou dentro do meu projeto, já tem a imagem, e aí foi colocado então algumas coisas. Aqui existe algumas tags novas que alguns de vocês ainda não viram, né? A gente já falou um pouco sobre elas, que são as novas tags do HTML5, né? Que é a tag header, a section, né? Nav, mais aqui, tem outra seção aqui, né? A footer, né? Tem várias tags novas que tem a ver com a semântica HTML. Eu poderia colocar apenas div aqui também, né?
mas ele ficaria sem significado semântico, ou seja, não tem um propósito aquela tag, né? Se eu coloco o header, eu indico que, inclusive para os motores de busca na web e vários outros sistemas de indexação aí, né, de marketing, utilizam esses elementos para poder trabalhar. Então, o header indica que é o cabeçalho da minha página, né, que é o local onde tem o título, tem o logotipo da minha empresa, tem algumas coisas importantes a respeito da minha página. Uma seção tem a ver com os nossos elementos. O nav, ele é um local, né, como o próprio nome já diz, de navegação, onde vamos colocar links para outras páginas, né? Então nós temos o aside, existe também o aside, que é os links para dentro da própria página, a gente pode organizar também ali, né? Tem o article, que são artigos da minha página também. Então, nós vamos trabalhar com a semântica HTML aqui, o HTML5. Isso aqui nada mais é do que uma div também, só que agora tem um nome semântico, né? Um nome que vai indicar que é uma caixinha onde eu vou colocar componentes, mas que tem um significado, né? Tem um objetivo. Então tá, vendo então esses elementos, coloquei alguns deles no nosso exemplo aqui e coloquei, né, alguns elementos aqui só para a gente dar uma olhadinha como que isso funciona. Vou dar uma executada nisso, só para a gente ver como é que está ficando isso, como é que está atualmente. Na verdade, eu vou pegar outro arquivo. Estou achando que vamos utilizar outro arquivo para explicar melhor essa questão do layout. Eu acredito que outro arquivo vai funcionar melhor. Só um instantinho aí. Então nós vamos trabalhar com outro arquivo aqui. Eu acredito que eu acabei utilizando um outro exemplo que eu não estava. Poderia usar esse também, mas ele é um pouquinho diferente, não vai atingir o objetivo que eu quero. Então nós vamos utilizar um outro aqui, um outro exemplo. Vou colocar aqui, layout. Acredito que esse daqui vai ser melhor. Depois nós vamos falar um pouco mais sobre aquelas tags lá, semânticas, né? E só que hoje nós vamos falar um pouquinho sobre, como essa aula aqui nós vamos falar um pouquinho sobre display, né, e position. Eu vou utilizar essas divs para fazer isso, tá? Então, ela é mais simples, esse conteúdo aqui é um pouquinho mais simples. Eu vou colocar esse conteúdo lá para vocês, né? Eu vou colocar esse arquivo ao invés daquele outro que eu acabei falando que eu ia utilizar, mas já troquei já. Fica mais fácil para a gente entender os funcionamentos das coisas aqui, tá? Ele já vem preparado para algumas situações que eu quero discutir com vocês. Então vamos lá. Nós temos aqui então nessa estrutura uma div, o id header, poderia ser um header, né? Nós acabamos de falar anteriormente ali. Aqui poderia ser um footer, né? Um ID rodapé. Isso aqui é a forma antiga de fazer, um pouco mais antiga de fazer, colocando IDs, identificadores, para dizer quais os elementos, né? O significado daquela div. Agora já existe, né, um nome para isso. Então, header aqui seria um rodapé, seria footer e assim por diante. Mas vamos lá. O foco principal agora é falar sobre display e position, né? Então, nós temos esses elementos. Eu vou salvar ele aqui de novo, né? Salvar como. Só um pouquinho aí. Vou salvar lá no nosso exemplo de novo aqui. Vou salvar como exemplo 2, do mesmo jeito que eu
eu tinha falado anteriormente. Vou colocar aqui, pronto, ml, e vou mandar salvar. Ele vai falar que já existe, eu vou pedir para substituir. Ok, então ficou como exemplo 2 aqui. Vou executar, agora sim que eu vou mostrar para vocês aí. Olha só, então eu tenho aqui esse resultado, tá? Só aparecem os textos, né? As divs mesmo, como a gente falou, que ela não tem significado semântico, então, ou seja, ela só vai servir para mostrar alguma coisa, mas ela só vai mostrar o conteúdo delas, né? Vão servir de caixas, né? O box model nosso lá, para poder inserir elementos dentro. Então vamos continuar aqui, vamos trabalhar um pouquinho. Tá falando que houve uma mudança nesse daqui. Tá, eu vou fechar ele. Isso, ok. Então agora nós temos essa situação aqui, né? E agora nós vamos falar um pouquinho, nós vamos trabalhar depois com a formatação disso, mas vamos falar um pouquinho sobre o nosso display. Então como que funciona isso aqui. Vamos colocar uma tag style, quem quiser acompanhar, pega o arquivo, né? E vamos fazer isso aqui logo depois. Style. Aqui nós vamos definir então, olha só, vou pegar uma div daquelas lá, a div 2, né? O ID dela é div 2, então vamos selecionar ela, div 2, vou colocar uma formataçãozinha nela, vou colocar assim, border, 1 pixel, solid blue. Beleza, vou colocar uma borda, vou colocar um background color, yellow, só para a gente ver ela, né? Nós vamos vê-la. Né? Vamos definir uma largura para ela também. Vou colocar aqui que ela vai ter a 100 pixels. Eu não sei se você vai pegar o 8, porque o 8 tem uns detalhes que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também daqui a pouquinho. Talvez a gente fale até agora mesmo, se não funcionar, só para a gente ver como que a gente resolve esse tipo de situação. Coloquei aqui então, vamos ver então o resultado, né? Como é que ficou esse nossa div 2. Nossa div 2 ela ficou assim, né? Então vocês viram que a gente mudou a largura, a altura, mudou, colocou uma borda, colocou uma cor nessa div, né? Então ela ficou com esses elementos aí. Só que ela ficou com ela por padrão, só. O display dela é o display block, ou seja, ela não aceita outros elementos na frente dela. Vamos colocar também aqui na outra div. Tá, vamos formatar duas divs. A gente formatar duas, a gente já viu que a gente pode fazer esse tipo de agrupamento aqui, né? Então nós vamos colocar aqui, ó, div 3 também. As duas ficarem com a mesma formatação. Vamos salvar e vamos ver o que resultou isso, né? Então tem um ali, a segunda está aqui. Isso aqui é só para exemplificar para vocês que os elementos div, assim como diversos outros elementos, né, trabalham em forma de bloco, ou seja, ele não permite outro elemento aqui na frente dele, né? E existem outras propriedades. Então, o display padrão da div é um display block, né? Display block. Então, existe uma propriedade chamada display, que ele é a forma como vai ser apresentado o elemento. Se eu colocar none, olha só, display none, o que acontece com o elemento? Olha só, deixa eu atualizar aqui para vocês. Ele vai sumir. As duas divs não vão aparecer. Elas existem, mas não vão aparecer ali para ninguém, ou seja, ninguém vai conseguir ver essas divs aqui. Vamos ver se eu consigo colocar um do lado do outro para a gente ver melhor aqui. Então, ó, display none. Se eu colocar aqui, ela é block, então ele vai funcionar normal como a div já funciona. Vamos aumentar aqui, vamos aumentar um pouquinho assim a largura desse negócio, vou colocar 200. A altura vamos deixar 80. Beleza, salvou, atualizou aqui.
Ó, então nós temos o tamanho dela, né, funcionando aí, ok. E só que esse é o funcionamento normal. Mas existem ainda outros displays, né? O None ele aparece, o display block, ele é o funcionamento em bloco do elemento, ou seja, ele vai funcionar como um bloco. Ele não vai permitir que outro elemento fique na frente dele, ele ocupa uma linha inteira, né? Ele é um bloco, ele vai funcionar então como um local onde eu vou armazenar outras coisas, né? Um bloco de elementos, e não vai permitir que insira outras coisas na frente dele, a não ser que você coloque uma outra forma de trabalhar. Então, olha só. Existe também o inline. Né? O inline, alguns elementos são inline, como por exemplo os links, né? os as, né? Aquele letrinha A que vocês viram vocês já trabalharam com ele. E eles são elementos inline. Vocês viram que se a gente coloca um link, não coloca uma quebra de linha, ele vai ficar os outros elementos vão ficar na frente dele, lá logo em seguida. Existem os spans, né? Existem as imagens, as figuras das imagens que a gente insere. Também elas vão funcionar inline, né? A gente vai colocando um elemento na frente do outro. Então, esses elementos, o display dele é inline. Só que eu posso alterar. Olha só, eu vou alterar dessas duas divs. Vou colocar que elas vão ser inline. Inline. Beleza. Vamos salvar. Vamos atualizar. Olha só. Ela inline, ela perdeu alguns funcionamentos, né? Ela perdeu as propriedades de largura, de altura, né? Só que ela ficou um elemento depois do outro, né? Então, o funcionamento padrão dela é em bloco, mas eu coloquei inline, né? Então, por isso ela funcionou dessa forma. Ela perde algumas propriedades, mas funciona um na frente do outro. Se eu colocar inline block, olha só, inline block é outro tipo de propriedade. Agora sim, elas funcionam do tamanho, né? O tamanho e a altura voltam a funcionar porque elas são blocos, né? E ficam uma na frente da outra, né? Só que aí, né, aí já resolve um pouco dos nossos problemas. Aí a gente imagina assim, beleza. Então, se eu quiser colocar um elemento um do lado do outro, eu coloco inline block neles. Tá. Só que as propriedades, as definições da linguagem HTML, ela pede que a gente não coloque outros elementos dentro de um elemento inline, certo? De um elemento inline. Então, se eu colocar o elemento como inline, geralmente a gente não pode colocar outros elementos dentro dele, né? Então, isso é um problema, né? Porque às vezes eu quero usar isso para fazer um layout, né? Eu quero fazer um desenho, uma tela para mim, né? Eu quero definir os elementos onde vai ficar a barra de navegação, as propagandas, onde fica o meu título da minha página. Então, eu posso... Aí eu tem que colocar coisas ali dentro, né? Tem que colocar divisões, colocar as divs são utilizadas exatamente para isso, para você organizar os conteúdos, né? E você pode, só que você não pode inserir coisas dentro de elementos inline. Então isso é um problema. Se vocês olharem, eu vou clicar com o botão direito sobre a minha tela, vou ir inspecionar. Vai aparecer aqui algumas coisas de elemento. Aqui, ó, né? Aparece essa barra, às vezes ela aparece. Opa! Às vezes ela aparece do lado, às vezes ela aparece aqui embaixo, mas tudo bem. Vamos deixar ela aqui embaixo mesmo. Lá vai aparecer, se ficar muito grande você pode diminuir. Você pode vir aqui, ó, tem um Toggle Device Toolbar, que é o que? Toolbar, que é a questão de você alternar entre tipos de layout. Olha só, isso aqui, se você clicar, aqui é para tela de computador, aqui é para um celular, por exemplo, certo? Olha aqui, aparece até o Galaxy S5, aparece alguns tipos aqui, né? Um iPhone, Pixel e tal. Então, existem alguns tamanhos definidos, e existe o responsive, que é para a gente definir aqui o tamanho manualmente. Mas se vocês forem olhar, se você colocar de forma responsiva aqui, ele já, quando não coube o elemento, ele já jogou ele para baixo, porque ele é um inline block, né? Ou seja,
A partir do momento que não coube, ele vai jogar ele para baixo. Se eu colocar no iPad, ele vai ficar um do lado do outro. Se eu colocar na tela maior, ele vai ficar um do lado do outro, né? Então isso é a forma do comportamento dos inline blocks. Ele até funciona bem, só que tem esse detalhe, né, onde eu não posso ficar inserindo outros elementos, um elemento de bloco aqui dentro, por exemplo. O ideal é que não se faça isso, né? Então vamos continuar aqui nosso exemplo. E vocês viram que então que funciona, só que o ideal é não mudar isso para ele funcionar como um bloco, né? Então essa é uma das formas de colocar, poderia até utilizar, só que o ideal é que a gente coloque de uma outra forma. Existe uma outra propriedade, que é a propriedade, float, que faz com que ele flutue, né? Esses elementos flutuem. Então, se eu colocar aqui, ó, vou tirar o display, deixar o display normal dela, né? Display padrão. E vamos colocar aqui meu div3. Div3 vai fazer o seguinte, ó. Ele vai flutuar float left. Então ele vai flutuar à esquerda. Olha só o que acontece. Se eu salvar e atualizar, ele vai permitir flutuação à esquerda dele, né? Permitir flutuação à esquerda dele. Então, ou seja, a div coube aqui à esquerda, ó, coube a div 4 e coube o rodapé aqui do lado. Então ficou as duas aqui do lado do div, certo? Então ele permitiu que os elementos flutuassem à sua esquerda. Se eu colocar esse float left aqui, deixa eu tirar ele daqui e colocar ele aqui, salvar, ele vai permitir, a div 2 vai permitir, olha só. Então a div 2 vai permitir, a partir da div 2 vai permitindo que os elementos que couberem venham para a sua direita. Agora, se eu não quiser que a partir daqui, eu quero só que a div 3 fique lá, mas a div 4 e o rodapé permaneçam cá embaixo. Então, como é que eu faço? Né? Eu posso colocar um clear, a propriedade clear. Clear left. Vamos ver então. Ó, vamos salvar aqui. Vamos atualizar. Ele está mandando limpar. Coloquei left, né? Vou colocar clear right. Desculpa aí, pessoal. Coloquei para limpar a esquerda, né? Para limpar a direita. Então vamos salvar. Não funcionou. Ou eu coloquei errado. Right, tá certo, né? Não é assim não. Pessoal, tá ruim de... Não, é HT mesmo. Tá. Se ele não funcionar, eu acreditava que estava... tá. Então eu teria que fazer isso no div 4, né? Div 4. Não, clear left. Então, salvando aqui, atualizando, ele vai ficar então embaixo, né? Ou seja, ele vai limpar, ele não vai permanecer que ele fique flutuando à esquerda. O clear ele funciona, ele vai remover então a propriedade float do elemento. Então, como eles estão flutuando à esquerda, desse lado da div 4, então vai remover essa flutuação à esquerda dela mesmo e dos próximos elementos a ela. Se eu colocar clear buff, olha só, não é no rodapé apenas, vou colocar no rodapé. Deixa eu lembrar aqui, né? Rodapé, será que é assim que está lá? Eu acho que sim. Deixa eu ver, clear buff, ambos, né? De ambos os lados. Então aqui, vou salvar. Agora a div 4 vai ficar lá, só o rodapé que vai permanecer aqui embaixo. Então a propriedade clear serve para isso, né? Para limpar a formatação, a flutuação dos elementos, certo? Então, no elemento que você quer que não permaneça mais, vai colocar o clear. Ok.
Então essa é a propriedade display, né? Vocês viram então que eu tenho a propriedade display block, que costuma ser a mais utilizada, porque é os elementos mais utilizam mesmo. E as propriedades float, que é para flutuar à esquerda. Se eu colocar flutuando à direita, ele vai ficar diferente do resultado que a gente realmente imagina. A gente imagina a gente colocar o float right aqui, né? Mas vai funcionar diferente. Deixa eu mostrar para vocês. Div 3. Vou deixar o rodapé aqui, flutuando, né? Tirando, limpando, né? Vou colocar aqui um div 3 aqui. Div 3. Float right. Olha só. Então, se eu fizer isso aqui, como que ele fica? Olha só. Ele ficou flutuando, ele foi para a direita. E coube coisa à esquerda dele. Então, trouxe o div 4 cá para cima, né? O rodapé, como ele está clear, ele ficou aqui embaixo. Se não tivesse clear, ele ficaria aqui também, porque ele coube aqui. Então, ele fica à direita, certo? Então, não é assim que funciona. Se você quiser que fique um do lado do outro, você vai colocar ele flutuando à esquerda, left. Se eu colocar left, aí, olha só, se eu colocar left separado, como é que fica? Ele vai continuar aqui mesmo, porque é só ele que está flutuando. Agora, se eu colocar na div 2 o left, aí sim ele vai permitir flutuações à esquerda dela, né? À direita dela. Se eu colocar assim, olha só o que aconteceu. Ele ficou flutuando aqui, só que ele ficou uma em cima da outra, né? Acabou atrapalhando todo o layout da nossa página. Esse aqui é o problema, né? O perigo da gente colocar a propriedade no lugar errado. O ideal é que quando você coloque as propriedades, aí você vai colocar no elemento correto, né? Se você não colocar no elemento correto, ele vai te dar um problemão depois. Se você colocar dessa forma, olha só, colocando flutuando à direita, o div, então ele, como eu disse, o div vai para a direita e os elementos vão ficar, que couberem, vai ficar aqui, né, à esquerda desse elemento. Então, o ideal é, quando eu quero flutuando um lado do outro, você vai colocar a propriedade float nos elementos que vão estar flutuando. Né? Então, coloca no div 2 e no div 3, coloca assim, float left. Aí, nesse caso, agora ele vai ficar do ladinho do outro como a gente quer que fique, né? Ou seja, a gente quer que ele fique um do lado do outro os elementos. E vai funcionar, né? Os próximos elementos também vão ficar flutuando aqui à sua esquerda. Se você diminuir isso, né? Se você olhar lá seu código fonte aqui, inspecionar, né? E vier aqui, colocar para celular, ele vai ficar um embaixo do outro, né? Não coube. Como ele não coube, ele vai passar para baixo, porque ele está flutuando, né? Vocês viram então, olha só, que o div 4 foi lá para cima. Deixa eu só mostrar aqui, ó. Tá aqui, né? Eu vou diminuindo, ó, o div 3 passou para baixo, o div 4 ficou lá em cima ainda. Por quê? O div 3 está permitindo flutuação à esquerda dele, né? E o 2 também, então ele foi lá para cima, certo? Então, se eu quiser que o 4 também fique nessa situação, então eu vou ter que fazer o que aqui? Eu vou ter que colocar ele aqui também. Div 4. Opa. Salvar. Atualizar aqui. Então, ó, div 4. Aí sim, tá vendo? Agora ele ficou, né? Como se fossem elementos de linha, certo? Não vai funcionar assim. Pensando na recursividade dos elementos, ok? Então vamos lá. Próxima aula, na continuação da nossa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre os positions, então, a propriedade position.